A CWP, Agência de Notícias, apresenta Os Amigos da Bola. Bom dia, senhor, bom dia, senhora, bom dia a todos que nos acompanham. Amigos da Bola, mais um sábado, outro programa Amigos da Bola. E sendo Amigos da Bola, o assunto qual é? Futebol e esportes com bola. Mas o futebol é que está em evidência no momento. Afinal de contas, a Copa do Mundo começa amanhã. Copa do Mundo, será que o Brasil neste ano voltará aos píncaros da glória? Será? Vamos opinar aqui, vamos trocar ideias a respeito. Campeonato Brasileiro, recentemente encerrado. E encerrado de forma exitosa, felizmente, campeonato que revelou inúmeros novos talentos para o futebol do mundo, porque o futebol brasileiro ainda continua o grande celeiro. No Brasil é que surgem os maiores jogadores que se espalham por este mundo afora. Tanto é que aí na seleção brasileira estão jogadores que muitos brasileiros nunca ouviram falar e atuar muito menos. Mas é o futebol brasileiro. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A recuperação de áreas degradadas a curto prazo se valem do uso de tecnologias visando a pronta recuperação da área. Normalmente, envolvem o uso de corretivos da acidez para combater os efeitos do alumínio e fornecer cálcio e magnésio às plantas, utilização de leguminosas como fonte de nitrogênio e matéria orgânica, adubação química para a recomposição dos teores de fósforo e potássio do solo. A recuperação visa elevar a saturação de bases e valores mínimos que devem ser definidos em função do tipo de solo e da cultura. A longo ou a curto prazo, cuide bem da sua plantação com as dicas do No Ar da Tortuga. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Esta é a Gama Ferramentas, que oferece tecnologia, inovação e confiabilidade nos produtos que vende. A Gama Ferramentas está presente em todo o Brasil com mais de 300 produtos direcionados à linha hobby, leve e profissional. A Gama Ferramentas tem tecnologia e assistência técnica. Gama Ferramentas. Ferramentas para madeiras, para metais, para concretos e muitos acessórios. Gama Ferramentas, muito mais que ferramentas. Precisão na informação. Hoje nós temos a satisfação, mais uma vez, de contarmos com o Luiz Carlos Sabadim, que é fixo aqui do programa. E como convidado, José Hidalgo Neto. O capitão Hidalgo de tantas histórias no futebol, o Hidalgo do 15 de novembro de Piracicaba, que subiu para a primeira divisão no Campeonato Paulista, o Hidalgo da Seleção Paulista, o Hidalgo que começou no Juventus lá da Rua Javari, o Hidalgo que passou por Santos, por Atlético Mineiro e fez história no nosso glorioso Coritiba Futebol Clube, ganhando inúmeros títulos. Veio para cá, se tornou ídolo do Coritiba, se tornou ídolo da cidade. Hoje é cidadão curitibano, é cidadão paranaense de forma honorária, mas principalmente de coração. É um curitibano, é um paranaense de adoção. Então, dito isto, vamos conversar com esses nossos parceiros, com esses nossos amigos da bola, Hidalgo e Birubiru. Hidalgo, Campeonato Brasileiro encerrado. Palmeiras foi campeão ao natural. Aliás, o Palmeiras, nestas 5 últimas temporadas, ganhou tudo o que se possa imaginar. Só não ganhou o título do mundo, mas competições sul-americanas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tudo o Palmeiras foi levando e tem um elenco portentoso. Então, o Palmeiras merecidamente campeão brasileiro. Houve alguma surpresa para você no Campeonato Brasileiro?
Tudo bem, Zé? Tudo bem, bom dia. Domingos, Birubiru, querido Birubiru, meus respeitos a quem está acompanhando. Claro, já formatei toda este movimento, porque nós não queremos polemizar nada. Há muito tempo que a gente não polemiza, a gente quer encontrar um caminho e entender e entregar isso para aqueles que acompanham todo esse trabalho que a gente desenvolve. A surpresa, eu não diria tanto. O que eu formatei de tudo isso é que nos estaduais houve uma diminuição. Vou na escala, vou dar uma escala normal. De janeiro, olha, campeonatos estaduais que era a maravilha de você ganhar um título do estado, era a coisa maior que se podia ter um time de futebol, uma agremiação, né? Portanto, eu só dizer que o Campeonato Brasileiro era um presente para aqueles que chegavam ao título do Estado. Já não tem mais. Por quê? As próprias equipes estão agora com uma larga vantagem. Eu digo os times tradicionais e aqueles que têm uma administração fantástica. E da nossa, tem o exemplo do Atlético, que para mim não é surpresa a situação que vive hoje favorável, positiva do Clube Atlético Paranaense, que poderia já ter ganho essa Libertadores. É um assunto que a gente vai destacar. Mas eu me preocupo, Zé, vai fragilizando o Campeonato Brasileiro. Vai ser bom para as equipes 10º lugar até o 20º. As primeiras, eles jogam, eles têm elenco, eles têm dinheiro, eles jogam o torneio Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Não deu nessa, vai nessa, Zé. Não deu dessa, vai. O São Paulo, exemplo, disputou tudo, quando ele olhou, ele estava mal no Campeonato Brasileiro. Claro, tem condição, tem dinheiro, tem jogadores, levantou e saiu do pepino. Ceará já não saiu, foi no sonho. Então é bom a gente já começar a destacar que eu estou preocupado com aquilo que era o sonho de todos, está diminuindo e as equipes tradicionais estão ganhando muito mais dinheiro do que aqueles do bloco lá de baixo, Zé. Biro, o Hidalgo fez uma abordagem de um assunto que passou a ser a miúde nas rodas de comentários sobre futebol. É a distribuição financeira no futebol brasileiro. Há muitos anos, alguns são extremamente aquinhoados, ganham valores elevados e outros ficam lá embaixo. Então, fica muito clara a disputa, os primeiros colocados, os intermediários e aqueles que brigam para não cair. Eu vou citar um exemplo aqui disto que o Hidalgo abordou. Há anos passados, estava na direção do Paraná Clube e o Paraná Clube foi aquinhoado com 2.800.000 para disputar o Campeonato Brasileiro. Para o Coritiba, 13.800.000. Para o Atlético Paranaense, o mesmo valor. 2.800.000 para um clube da mesma cidade que os outros dois. É um disparate extraordinário. Isto acontece no Brasil todo. Pois bem, nós fomos, o professor Miranda, que era o presidente do Paraná, e eu, até Porto Alegre, conversar com o Fábio Koff, que era o presidente do Clube dos 13. E explicamos a situação, e ele pôs a mão na cabeça, pensou, ele disse, realmente é uma situação a ser revista, a ser analisada, mas para este ano é impossível se fazer alguma coisa mais avançada. Mas eu vou melhorar um pouquinho a situação do Paraná. Eu vou dar mais 400.000, 3.200.000, um pouquinho mais do que outros clubes que ficaram nos 2.800.000. E este disparate financeiro, ele segue até os dias de hoje no futebol brasileiro. Mais ainda, viu, Zé? Mais ainda, né? Hoje não tem isonomia. Não tem. Você está no meu campeonato, mas não tem isonomia. E esses dias, Biro, nós conversávamos sobre isso, você abordava realmente esse disparate, esta isonomia que é tão necessária, como o Hidalgo fala, precisa vir urgentemente, senão o campeonato brasileiro vai se desgastar mais e mais. Você vê o exemplo, um abraço Zé, Capitão Hidalgo, nosso Johnny. Você vê o exemplo do próprio Curitiba, que a gente fez referência na abertura. O Curitiba sofreu, trouxe quantidade e não qualidade, pela falta de dinheiro, dito pelo presidente Juarez Moraes e Silva, porque a verba é curta. Curitiba agora vai receber 64 milhões esse próximo ano da televisão e outros acertos, além de parceiros que deverão vir para cá.
Então eu digo isso porque olha a qualidade do elenco do Curitiba, que terminou esse Campeonato Brasileiro agora, do Flamengo que ganhou a Libertadores, do Palmeiras que ganhou aí o Campeonato Brasileiro. Olha a diferença de valores. Deve chegar a casa aí dos 120, 130 milhões para Corinthians e Flamengo, num percentual de 20% Biro, fora das divididas. O Flamengo ganhou esse ano 1 bilhão. 1 bilhão no total. Como é que vão fazer? E o Curitiba se contentou no final do campeonato, Essa Zé, conversa é séria, né? Se é para levar 15 milhões e 700 mil reais. Olha a diferença, 1 milhão do Flamengo Não tem jeito. para 15 milhões e 700 do Curitiba, Zé. Não tem como fazer futebol assim. Vejam só, vamos aqui no local. É evidente que o Hidalgo abordou, falou do Atlético Paranaense. Méritos para o Atlético Paranaense. Muito bem dirigido, muito bem administrado, buscando profissionais competentes. Aliás, é a melhor administração de futebol do Brasil no momento. Então, o Atlético Paranaense fez um campeonato brasileiro de largada muito bom, depois, justamente em função de muitas competições participando, teve uma queda no campeonato brasileiro. Teve uma queda, mas o Atlético Paranaense, você falou em aspecto financeiro, o Biro, de milhões. O Atlético Paranaense, quanto o Atlético Paranaense auferiu neste ano que vai chegando ao seu final? Ganhou dinheiro alto da Libertadores da América, foi vice-campeão. Ganhou dinheiro alto no Campeonato Brasileiro, que foi o 6º colocado. Foi até as fases derradeiras da Copa do Brasil, ganhou muito dinheiro. Então o Atlético está realmente muito bem. Mas você tem que bater palmas, porque o próprio Atlético criou essa identidade para largar... chegar a essa situação. Olha, eu veio o Atlético desde 2013, criou-se o projeto, o Petralha. Veja como está chegando. Largou, todo mundo reclamava, vai disputar nada, o estadual. Olha o que aconteceu, foi crescendo, uma administração. Ele criou o dinheiro. Uma estratégia própria de negociação. Claro. Agora, como é que sai disso? No caso do próprio Curitiba, que é também uma preocupação, que está sempre correndo atrás do rabo para ficar pagando as contas, e a torcida fantástica que tem, ela vai sofrendo. Alguma coisa tem que ser feita, a verdade é essa. Logo após o espaço comercial, nós vamos abordar exatamente aspecto financeiro. Negociação de jogadores, porque agora o mercado está aberto. Muitos jogadores vão embora, outros vão chegar. Vamos trocar ideias sobre isso em seguida. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. Bem, no Curitiba anuncia-se que talvez o Aleph Manga não fique, que o Natanael
não fique. No Atlético Paranaense também jogadores devem ser negociados. Se fala no Bento indo para a Europa, do Anderson, outro goleiro saindo. Enfim, estamos na fase de mercado da bola. E o Coritiba, será que sabe negociar? Em algumas transações passadas, o Coritiba não foi muito feliz. Poderia ter vendido melhor, mas as necessidades forçaram as negociações em níveis mais baixos. Agora, mais uma vez, tem que se tirar o chapéu para o Clube Atlético Paranaense. Senhor Mário Celso Petralha. O Bento vai ser negociado. Vai ser muito bem negociado, podem ter certeza. Realmente o Atlético, Hidalgo, é um time que sabe negociar e está criando, fazendo escola no futebol brasileiro. Tanto é que hoje, segundo o Biro, dia destes, num programa da Rádio Cidade citou, o Petralha tem 10 clubes que ele está representando para fazer negociações de jogadores. Não, o Petralha é o maior dirigente do futebol brasileiro. É o monstro sagrado das negociações. Na verdade, o Petralha é para estar na CBF. Ele já passou do Atlético. Né? Ele tinha que estar na Confederação Brasileira de Futebol. Ou seja, ele faz negócio e ele não aceita o que você oferece. Olha, tem que ser o que ele quer para bater o martelo. Então eu daria uma motivação para o próprio torcedor no caso do Curitiba aqui. Comparações nenhuma agora, não se pode fazer. Eu só diria o seguinte: essa semana, não é que foi pego de surpresa, mas há um movimento melhor aí. Quando o Felipão saiu dando volta olímpica no Atlético com o presidente não deixou o Felipão sair, porque ele é uma figura, ele é um estandarte ali já no clube, pôs o Turra e vai ficar fazendo a mesma história, e eles conhecem já como é a vida dentro do clube. Baseado nisso, ou por um exemplo, por coincidência, o Santos fez o quê? Trouxe o Paulo Roberto Falcão, vai dizer que não entende futebol? Paulo Roberto Falcão, ele fez tudo no futebol, até maravilhoso jogador de futebol. Ele trouxe já um profissional que estava fora, mas é do Sul, que é o Odair Hellmann. Se fala no Luxemburgo, eu apostaria no Luxemburgo, desde que desce. Luxemburgo no Curitiba. O Luxemburgo no Curitiba desde. Como administrador. Não, eu diria ele como técnico. Como treinador brasileiro. Claro, não tem melhor. Põe o Luxemburgo e ele falando uma linguagem com essa diretoria esportiva. Porque o Curitiba hoje tem profissionais, eu diria dirigentes, que estão fazendo, vocês não sabem, um grande trabalho aqui. Sabe que é tentar restaurar uma situação financeira? Estão bem. Só que eles não sabem, não têm as entranhas do futebol. Então aí é que está faltando. Sabe o que está faltando, Biro? Está faltando um trabalho numa sala de radar. Não é você só receber o empresário. Você tem que ter um grupo de trabalho indicando 5 goleiros, 5 backs, 5 centrais. Os olheiros, né? Os olheiros do clube, pode ser do clube. O clube tem grandes profissionais. É o famoso feedback, você tem que ver o lado de lá. Não é esperar, ficar sentado e esperar um empresário que do dele sempre todo mundo joga bem. Não, é o inverso. Aí você põe gente que vai lá bisbilhotar, fica 6 meses buscando, põe uma lapela aqui, sai de terno, o cara é um diretor, vai olhar, faz uma prestação, o que vai acontecer? Eu quero o Biro para jogar no meu time. 5 reúne lá, tá? Então vai. Chama o empresário do cara. É uma forma inversa. Eu faria isso se tivesse no departamento esportivo do Curitiba. Não está faltando ao Curitiba dar oportunidade, o exemplo hoje, estão no departamento amador o Cláudio Marques, o Ademir Alcântara, mas eles estão no clube. Reginaldo Nascimento. Eles estão, só que eles não têm essa liberdade para ir observar os jogadores. O Cláudio fez 1 ou 2 viagens no ano, que ele mesmo me contou. Mas isso daí é uma determinação de diretoria que vai até aqui. E daqui no esportivo, aí quem sabe. E o presidente entender que ele tem gente importante, boas pessoas, personagens sérias e que gostam do clube. Eu penso, Biro, Zé, que vai ter uma transformação, como está o SAF. O Ronaldo pegou o estandarte e está levando aí. E os clubes devem entrar nessa, tem que entrar, porque o que dá? Dá um biombo nas contas, vão ser pagas as contas, e aí levantam dinheiro, porque o Curitiba só vai ter um grande time acertando o SAF
que já está acertando e com esse dinheiro trazer jogador. Mas não adianta ter o dinheiro, né, Zé? Tem que saber contratar também, é isso aí. O prazo do Curitiba 12 anos para reorganizar a casa, né? Que aliás estou com o capitão, viu, Zé? Esse G5 do Curitiba, o presidente e os demais membros, eles conseguiram na área administrativa dar uma estabilizada no Curitiba. O futebol, claro que o Curitiba ficou devendo. Logo após o espaço comercial, vamos abordar a Copa do Mundo. Será que o Brasil está realmente em condições? Pesquisas mostram, apostas mostram como sérios candidatos, os principais candidatos, Inglaterra e Brasil. Será que isto pode realmente acontecer? Já já. Depois do intervalo, voltamos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Esta é a Gama Ferramentas, que oferece tecnologia, inovação e confiabilidade nos produtos que vende. A Gama Ferramentas está presente em todo o Brasil com mais de 300 produtos direcionados à linha hobby, leve e profissional. A Gama Ferramentas tem tecnologia e assistência técnica. Gama Ferramentas. Ferramentas para madeiras, para metais, para concretos e muitos acessórios. Gama Ferramentas, muito mais que ferramentas. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Precisão na informação. A Copa do Mundo está aí, começa amanhã. Catar e Equador. Os indicativos de apostas totalmente favoráveis, num percentual extraordinário para o Equador. O Equador, segundo as previsões, já ganhou a partida de estreia. E o já ganhou, surgem detalhes dessas apostas em vários setores, artilheiro, defesa menos vazada e, evidentemente, o principal, qual o país que será campeão, quem decidirá a Copa. Surgem aí indicativos de Brasil e Inglaterra. Outros indicativos, Biro, falam do quê? Brasil e Suíça também, ou seja, o Brasil está em todas, né? Brasil e Suíça. Suíça, Hidalgo, será que dá para se acreditar na Suíça numa decisão? Eu vou dizer uma coisa, de Suíça, quando se falava do ferrolho, né, ferrolho suíço, porque o Brasil não ganhou aquele jogo em 50, me parece, no Pacaembu, né? Eles fechavam tudo, Suíça já não é mais isso daí. Olha, em relação à seleção brasileira, não adianta, a gente tem que ver os primeiros jogos, até para ver outras seleções. Eu diria o seguinte, uma impressão favorável, vou começar pela favorável, em relação à presença dos jogadores que estão do lado de lá e não aqui. Que quando se tinha as Copas do Mundo, nós acompanhamos as Copas do Mundo no meio do ano, pelo problema da temperatura, sim, os jogadores vinham de fora e estavam em férias, levavam as famílias para a disputa, viu? Era um converscote. Na Rússia foi, todo mundo foi lá, a família. Acho que Copa do Mundo é uma coisa mais séria do que se pensa. Então, hoje o futebol do Brasil, ele pode chegar melhor porque eles já estão jogando.
Eles não estão em férias. Eles já estão na 6ª, 7ª rodada dos campeonatos que eles disputam na Inglaterra, na Itália, na Alemanha. Você vê o Neymar. O Neymar está voando, meus amigos. O Neymar, em 30 jogos, fez 20 gols, coisa assim. Voltou a jogar bem, né, Voltou a jogar bem. E outra coisa, ele vai jogar numa linha, ele vai jogar na linha atrás de 2 volantes do adversário. Ele não vai ter muita soltura de laterais, porque ele vai ter ponta na diagonal, alguém cai para lá. E o Neymar, ele vai ser o protagonista para deixar o Paquetá, o Richarlison, o Gabriel, o Rafinha, e mais aqueles que venham por trás ali. Ele vai ser o protagonista, ele está bem preparado. Ouvi o Marquinhos, que é companheiro dele, disse que ele largou tudo para disputar essa Copa do Mundo. Eu já vejo isso na minha forma de ver. Claro, o Brasil tem problema, né, Zé? A zaga do Brasil não dá para lá. São pontos favoráveis, né? Estou falando só os favoráveis. Eu penso que o Brasil chega melhor nessa Copa do Mundo, porque os jogadores que estão lá já estão jogando os seus campeonatos. Biro, o Hidalgo citou um nome aqui, e ontem foi objeto de um debate nosso com Antônio Gil e outros companheiros. Você falou do Paquetá, jogador que brilhou no Flamengo, revelado pelo Flamengo, está na Europa, dizem que está jogando muitíssimo bem, que será titular na seleção brasileira. Mas daí surgiu o Paquetá na seleção e o Scarpa, o grande jogador do Campeonato Brasileiro. E o Dudu também, o grande jogador do Campeonato Brasileiro, o Dudu passando da bola fora da seleção, o time campeão brasileiro, um dos mais disputados campeonatos do mundo. Quem está valendo, né, Zé? Só tem o goleiro, e o goleiro é o terceiro. É o segundo reserva. Então, são coisas assim que nos deixam interrogações, dúvidas. O Hidalgo falou dos pontos favoráveis. Eu já agora estou chegando nos pontos contrários, Birubiru. Zé, 2 jogadores que eu fiquei a pensar cá com os meus botões. O Daniel Alves deu uma pegada firme num treinamento no Pedro ali, não sei pra que isso em treinamento, mas tudo bem. Isso se acalmou, deu uma parada, levou aquela bronca do... Logo o Daniel, que foi pra lá pra ser o ídolo, o capitão do time. Não, isso daí foi frescura do Tite, né? Frescura, exatamente. Frescura do Tite. Aliás, frescura do Tite, ele pediu pra ninguém treinar com caneleira. Tá? Tirou as caneleiras também da rapaziada no treino. Ele quer apostar no cara que tá veterano. Um outro jogador veterano também, que eu não sei, eu tenho cá as minhas dúvidas, diz que é gente boa, agora tá na Inglaterra, jogou com o Neymar na França. É o Thiago, o chamado bebê chorão. Eu não tô botando muita fé, viu? O Marquinhos sim, bom jogador. Mas o Thiago, Zé, a gente tem contestado, reclamado aqui do próprio Curitiba com jogadores veteranos. O Thiago tem 38 anos. Em 58... No terceiro jogo contra a Rússia, o Feola mudou. Tirou o Dino, colocou o Zito. Tirou o Joel para pôr Garrincha. Tirou o Mazola para pôr o Vavá. Muito bem. Ele tirou 4 jogadores e colocou 4 jogadores. Isso jamais na cabeça do Tite, meus amigos, vai. Ele é pragmático. Agora eu pergunto, onde é que vai jogar o Vinícius? Vai jogar ou vai ficar no banco? O Vinícius está estourando lá no Real Madrid. Tem que jogar. O próprio Rodrigo, da escola lá do Santos, também está arrebentando lá. Como é que é isso? Ele tem grandes jogadores. Será que ele vai ficar no pragmatismo? Porque ele pode ter o sistema dele, mas ele tem que corresponder no sistema dos outros para jogar contra a gente na defesa. Esse que é o problema. O Tite é a grande dúvida, não é? O Tite já devia, quando foi eliminado pela Bélgica, ter pedido boné, como se diz na gíria, mas permaneceu. E agora o que temos que fazer, Hidalgo, Birubiru e brasileiro? Torcer, né? Torcer para que o Tite seja campeão do mundo, se consagre e depois ele vá lá para a Europa, para onde ele quiser, que ele está dizendo que depois da seleção brasileira ele está entregando o cargo e no Brasil ele não trabalha mais. Vai para a Inglaterra? Então, que seja feliz na Inglaterra, mas seja mais feliz ainda na Copa do Mundo com o título para nós, Hidalgo. Rapidinho. O Ednelson Rodrigues, me parece o presidente agora, o novo aí, o baiano que está aí, ele vai mudar tudo na seleção, inclusive que era a torcida mais próxima à seleção. Para isso, ele tem que ter jogadores do Brasil jogando, não é verdade? Exatamente. Precisamos de brasileiros na seleção, jogadores que atuam no nosso campeonato. O nosso campeonato pode ser tecnicamente com problemas, mas é o mais disputado e concorrido campeonato do mundo. Muito grato e até a outra. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública.
precisão na informação.